Mundial, Cabe esse Odo. O tema de hoje será segredo. Então, o que é segredo dentro do culto dos orixás? E isso, eu vou falar de área Yorubá, tá? E depois vou fazer um paralelo com o Brasil para a gente entender algumas coisas. Muita gente está com a sensação que em área Yorubá tem mais informação disseminada. Muita gente fala, mas no culto tradicional Yorubá as pessoas têm mais acesso ao conteúdo, sabem melhor sobre cada orixá. De fato, muita coisa é falada, muita coisa é inclusive vista, por exemplo, as iniciações, né? Muitas partes da iniciação é feito no meio da vila, é feito na rua, a gente tem que ir para alguns locais e todo mundo vê, né? Não é 100% delas secreta para os membros da comunidade que pertencem, não. Então, assim, muita coisa, pessoas de fora podem ir lá ver. Então, não é tão restrito, mas existem coisas que continuam sendo segredos. Escreve aí já no braço, tatua aqui no bracinho. Segredos sagrados sempre serão secretos. Segredos sagrados sempre serão secretos. Então, em área Yorubá existe muita coisa que é segredo e sagrada. E eu diria que é até mais do que vocês podem imaginar. Então, nem mesmo uma pessoa que é iniciada em um orixá, ela pode conhecer, às vezes, todo o segredo daquele orixá. Eu vou dar exemplo, né? Porque eu não falo só, né? Eu gosto de mostrar as coisas para que a gente possa ter essa relação bem estabelecida. Então, vou aqui falar. Em Oió tem um templo, que é do Xangô Cossô, e dentro deste templo tem uma parte onde está guardado um dos principais não, é o principal axé de Xangô, que eles acreditam no mundo, que pouquíssimas pessoas estão autorizadas a entrar ali naquele espaço, né? Então, que eu saiba, é o Mogma Xangô que pode entrar, o Alafim Oió pode entrar, e eu não sei se tem mais alguém, mas deve ter mais um ou outro que pode entrar ali. Mas assim, é um espaço de Xangô que nem mesmo os maiores sacerdotes de Xangô podem adentrar, tirando esses que eu falei, né? Tirando essas pessoas que eu falei. Então, nem mesmo uma pessoa daquele clã que é iniciada, que passou, que vive, nasceu em Yorubá, nasceu lá, foi iniciada em Xangô, vai conhecer o que tem atrás daquela cortina. E essa mesma relação com alguns espaços secretos e sagrados, a gente vê para outros orixás. Por exemplo, lá em Ira, tem um templo de Oiá que um espaço ali central do templo, também poucas pessoas podem adentrar aquele espaço,
Pouquíssimas pessoas, mesmo sacerdotes, sacerdotisas antiquíssimos, pode ter 100 anos de iniciação, não poderão adentrar aquele espaço e ver ali dentro. Tem outros, por exemplo, alguma mesma coisa, tem lá um templo na cidade de Irê, que numa determinada parte específica, quem pode ali cultuar Ogum é um sacerdote específico. E essas funções, às vezes que guardam esse tipo de segredo, vão passando de geração para geração. Só vai substituir o cargo daquela pessoa quando ela morre. Morre. E aí vai passar o quê? Aquele conhecimento, aquele segredo para uma outra pessoa, tá? Que é evidente que é preparado um pouco antes o saber e o conhecimento, né? E eles têm toda aquela previsão oracular para saber, enfim. Mas, gente, é isso. Existem segredos secretos que sempre ficarão guardados. Sempre ficarão guardados. Percebe? Então, não é essa coisa de todo mundo vai saber tudo. Você precisa se acostumar com o fato. Você não saberá todo o segredo. E nem mesmo um sacerdote saberá todo o segredo. Não saberá. Por isso que essa série chama Pé no Chão e Água na Cara. Pra gente conversar aqui francamente sobre os assuntos, tá? Realmente existem espaços que nem mesmo sacerdotes podem adentrar, tá? E só assim, sacerdotes específicos podem passar daquele ponto em diante, né? Às vezes tem alguns lugares que só quem é iniciado pode entrar. Tem lugar que, mesmo você sendo iniciado, você vai ter que perguntar no Obi se a pessoa pode passar daquele ponto, né? Então, é assim que funciona a área Yorubá, né? Então, tem muito conhecimento que é disseminado? Tem muito conhecimento que é disseminado. Agora, tem muita coisa que é segredo e continuará sendo segredo e secreto. Partes da iniciação de Orixá também continuam sendo segredo e secreto aqui na área Yorubá e aonde quer que seja. Então, vamos prestar atenção pra gente não cair na coisa assim banal. Porque o culto de Orixá ele não é banal, é complexo, sim. É muito complexo, porque a gente não tá falando só de religião. Eu já falei isso pra vocês aqui. Se vocês não assistirem meus outros vídeos, vai lá ver, tá? Orixá não é só religião, a gente está falando de um sistema de civilização que contempla muitas questões. Então não é simples, é sim complexo e a gente precisa tratar com respeito e com a seriedade que merece, ok? E a parte 2 desse vídeo, eu vou fazer aqui um paralelo também com a diáspora. E a gente vai falar dessas relações, tá? Dentro do contexto Yorubá, as famílias e as comunidades de Orixá, elas estão interrelacionadas. Muitos dos pertencentes a um culto de um determinado Orixá fazem parte da mesma família. Então, por exemplo, na minha casa de Iemanjá em Oió, todo mundo ali era de Iemanjá. Então, a gente esconde alguma coisa ali do culto e do segredo. Pra quê, exatamente? Percebe que não tem sentido ali dentro daquele espaço. Vamos lembrar que eu falei. Tem coisa que continua sendo segredo, secreto, guardado, enfim, tá? Mas a maioria das coisas não faz sentido serem guardadas. Não faz sentido as pessoas da casa não saberem lidar com o Iemanjá, ou não saberem os mitos, ou todas as coisas, porque são pessoas que vivem dentro daquele mesmo espaço. Já existe o quê? Um grau até mesmo de confiança, até porque trair a pessoa da casa é trair seu pai, sua mãe, seu tio, seu enfim, um primo correlacionado. Então não faz sentido, né, a gente preservar
tantos segredos dentro daquele espaço, tá? E a comunidade, então, de orixá também em Ararubá, ela interage entre si. É muito comum que famílias, até mesmo que sejam de orixás diferentes, se interrelacionem. Então vão lá ver como é o culto de outro orixá e vão para outro lugar também ver o outro e assim vai indo, né? Então eles convivem dentro deste mesmo circuito, né, de orixá. Basicamente ali, um traiu o outro, atrair a si mesmo, atrair alguém que você conhece, é seu vizinho, e você vai se indispor até, né? Lá tem outras normas, tem outras regras, não é igual ao Brasil. A gente não pode pensar na área urubá como a gente pensa às vezes olhando o Brasil ou a mesma organização da América, tá? A gente tem que olhar o contexto que eles vivem ali, né? Então, aqui, enquanto a gente sabe como os cultos vieram, a gente sabe aqui como foi difícil a formação de todos os cultos. A gente sabe toda a opressão que teve da polícia. A gente sabe toda a opressão que se sofre até hoje para se manter as tradições de orixá. E aí, assim, dentro deste contexto, as casas elas são formadas, e vamos falar também de hoje, não adianta a gente ficar falando lá do passado, vamos falar porque a gente estabelece hoje. As casas hoje formadas, elas não são só com entes familiares, não são só pessoas que a gente conhece faz muito tempo na nossa vida, que aí entra na nossa casa, não. Tem muita gente que vem de fora, né? Então você imagina você ter que, assim, uma pessoa que acabou de chegar na sua casa, vamos nem falar de orixá, chegou na sua casa, você começa a falar todo o segredo, que você lutou, que você, assim, batalhou pra aprender, que, sabe, que você se esforçou pra aprender, e aí você quer que num dia a pessoa conte tudo que ela sabe, percebe? Não faz nem sentido. Você não faz isso, nem com seus próprios segredos para pessoas que você acabou de conhecer, mas você quer que o sacerdote, sabe, fale tudo. Então, precisa sim gerar o quê? Confiança. Precisa sim gerar uma melhor relação entre as pessoas. E aqui, que mesmo as pessoas que estão fazendo o culto tradicional aqui no Brasil, a gente fala também muita coisa que é nos permitida falar dentro do contexto iorubá e que a gente sabe que lá é bastante disseminado. A gente fala muita coisa na internet, mas muita coisa continua sendo guardada com a gente. Porque tem coisas que a gente precisa ter confiança nas pessoas. E aqui, eu falo de novo, né? Como essa série chama Pé no Chão e Água na Cara, a gente precisa ver o panorama total. E a gente sabe, não é muito difícil encontrar aí na internet mesmo, gente fazendo meleca, fazendo coisas equivocadas com o orixá. Né? Então, que pegou um conhecimento que tinha dentro de uma casa, tá fazendo lá uma cacareca e aí vendendo isso de qualquer jeito, fazendo o trabalho que for aí, né? E até não contribuindo muito para o bem da religião. Então, vamos aqui falar francamente sobre as coisas, né? A gente precisa falar francamente sobre as coisas, que é preciso gerar uma confiança nas pessoas, porque, sim, existe muita gente fazendo besteira. Muita gente fazendo besteira. Aliás, eu não sei nem pra proporção aqui de quanto é uma coisa da outra. Então, é preciso, sim, manter algum tipo de segredo, né, para que a gente preserve, sim, o culto. É este o sistema estabelecido. Se um dia mudar, se um dia as coisas mudarem, né, a gente também muda, né, o sistema. Mas, por enquanto, isso é necessário. Isso é necessário, tá? Então, vamos lembrar aqui, vamos só recapitular. Que o que eu disse, que em Ararubá muita coisa é disseminada, mas mesmo lá existem segredos até mesmo de hierarquia, né? Então, que nem todo mundo até que cultua um orixá vai saber todo o segredo. E pra você se acostumar com isso, tá? Então, eu disse também que lá as coisas são mais disseminadas e que aqui, mesmo que a gente fale muito na internet, tem muita coisa que a gente guarda. E dá para entender e é muito compreensível com que os cultos da diáspora tenham se fechado mais. E a gente vê aí essas relações de hoje em dia para com algumas situações que acabam realmente distorcendo o culto de orixá e transformando eles em coisas que eles nunca foram, né? Então é preciso sim tomar cuidado. E assim, ao gosto do freguês, todo mundo vai encontrar coisas, né? Então vai ter gente que vai buscar um caminho mais sério
e vai ter gente que não, né? Então, tem até pra você escolher. Então, se você quer ir pra um lugar que vai ficar... Você vai ser convencido de que ali vão te contar tudo, vá lá, meu, boa sorte, tá? Acho que cada um escolhe o seu caminho. Eu prefiro os lugares que falam pra mim assim, olha, eu que mantenho os meus segredos até que eu confio em você. Porque eu acho que realmente é um lugar sério. Porque é como a gente age na nossa vida. É como a gente age na nossa vida, tá? Com qualquer pessoa. Até mesmo entre a família. Você não conta tudo pro seu primo. Pensa bem. Beijo. Mireu.